Chegou a hora e a gente esperou bastante por isso. Finalmente é carnaval. Depois de todas as restrições impostas pela pandemia, foliões de norte a sul do Brasil podem, enfim, comemorar a maior festa do país. Além do carnaval ser um importante espaço de manifestação cultural, ele é muitas vezes um lazer acessível e ajuda a movimentar a economia. Então eu tenho um convite. Vem brincar esse carnaval no Estação Livre de hoje. São Paulo não tinha uma cultura de os paulistanos permanecessem na cidade no carnaval. Conforme os anos foram passando, os próprios amigos foram vendo que tinha carnaval em São Paulo, que era legal. O Carnaval do Recife é um carnaval extremamente diverso, que tem como principal característica o chão. Nós estamos aqui no barracão da Dragões da Real, onde eu sou passista e aderecista. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do nosso dia a dia aqui, da nossa rotina. Salve pessoal da Estação Livre, eu sou o Bruno, ritmista da Peruche, e hoje vocês vão acompanhar eu indo com a minha mãe guerreira Miriam ao ensaio da bateria Rolo Compressor. Ele fundou em 1956 a Escola de Samba Unidos do Peruche. E quando nós fundamos a Peruche, tinha muitos problemas. Os moradores da área achavam que nós éramos um desordeiro. Eles estavam fazendo batucada e cantando. Fui 3 anos passista e foi uma loucura, né? Porque eu sou uma mulher gorda, maior. Eu saí do padrão do que as pessoas esperam, né? Eu vou mostrar pra vocês o maracatu. A vizinhança entende que essa nação, que esse maracatu, ele é importante para a cultura de Pernambuco. Então, é uma injeção na autoestima quando a gente faz uma ação como essa. E para a gente brincar o carnaval aqui no estúdio, eu tenho o prazer de receber a jornalista Cláudia Alexandre e o mestre de bateria, Tiago Praxedes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cláudia. Sejam bem-vindos. E depois de 2 anos, a Folia está de volta tomando as ruas de São Paulo. Mais de 500 blocos estão confirmados para desfilar aqui nas ruas da capital, trazendo não só alegria para os foliões, mas também movimentando o turismo e a economia, setores que sofreram muito nesses 2 últimos anos de pandemia. São Paulo não tinha uma cultura de que os paulistanos permanecessem na cidade no carnaval. Antes todo mundo viajava, ou ia para a praia, para o interior ou para outros estados para curtir o carnaval. O carnaval começou em 2011, 12, 13 a ter mais pessoas permanecendo na cidade, os blocos foram ali fazendo os seus desfiles muito timidamente, dessa maneira espontânea. E aí, conforme os anos foram passando, os próprios amigos foram vendo que tinha carnaval em São Paulo, que era legal. Hoje o impacto do carnaval de São Paulo ele é muito grande, né? A gente vem trazendo a questão do carnaval de anos atrás, e esse carnaval que era feito com bandas e fanfarras, hoje a gente está resgatando esse carnaval, que o carnaval desde 2018 ele veio num crescimento bem agressivo. Em 2017 a gente tinha em torno aí de 9, 10% de turistas em São Paulo no carnaval. Já em 2019, 20, isso já passou para 30%. Por exemplo, se a gente for pegar em 2015, a gente tinha 270 blocos inscritos. Se a gente for transportar esses números para 2020, que foi o último carnaval antes da pandemia, a gente tem 678 desfiles. Ou seja, é um crescimento exponencial de lá para cá. E aí, com isso, você também tem impactos financeiros, que são mais turistas, mais hotéis com ocupação. Contratação de carro de som, os comerciantes acabam vendendo mais produtos, confecção de produtos para o bloco, e aí isso acaba trazendo uma economia e traz emprego para as pessoas. Tem o bloco Ecocampus Folia, ele foi fundado em 2011, já vamos aí para 12 anos de bloco, e com o propósito de
fomentar o meio ambiente, a cultura, a economia dentro das comunidades. E a proposta do Bloco Ecocampus Folia é fazer os instrumentos com materiais recicláveis, então fazer essa reutilização dos materiais. Nós temos uma concentração muito grande de blocos no centro, e aí acaba também isso gerando uma certa disputa por locais, por trajetos, por datas. Isso é uma coisa que, de uns anos para cá, a gente tem tido que manejar bem essas escolhas. E aí, agora, a gente tem um segundo desafio, que é fazer com que os blocos da periferia também tenham a mesma força. Existem 2 carnavais aqui em São Paulo, o do centro e o periférico, e isso tem que ser uma coisa só. E São Paulo tem essa pluralidade de blocos de carnavais de rua. Então a gente tem bloco de batuqueiros, bloco de afoxé, bandas, fanfarras, bloco de trio eletrônicos, blocos ecológicos como o meu, blocos de forró, blocos evangélicos. Então a gente tem bloco de tudo dentro de São Paulo. Por exemplo, o Ilu Badmi, ele abre o Carnaval de São Paulo, sai ali na Praça da República, é um bloco assim imperdível para quem procura um bloco afro. Tem outros blocos também que são muito engraçados, que chama Maquei de Combinar, tem o Não Era Amor, Era Cilada, tem o Nós Trupica, Mas Não Cai, que, nossa, tá desde 2006 na rua. E o carnaval, num todo, carnaval de rua, carnaval de escola de samba, esse é o nosso coração, né? E o carnaval não é somente fevereiro, o carnaval é o ano inteiro. O carnaval, seja em São Paulo ou em qualquer outro lugar, ele renova a esperança e a felicidade do Brasil. Então, voltar depois de 2 anos é assim uma coisa que acho que a gente só vai saber mesmo qual é a grandeza disso depois que passar. Sabe? Então a gente está muito feliz de poder voltar e tomara que a gente consiga curtir cada momentinho, cada segundinho da melhor forma possível. Essa é a beleza do Carnaval de Rua de São Paulo, bloco para todos os gostos, idades e escolhas, né? Tiago, qual que é a importância do Carnaval de Rua, não só para aqui para São Paulo, mas para qualquer cidade do país? Olha, em se tratando de São Paulo, principalmente, nossa terra aqui, a gente está tendo um fenômeno dos últimos anos, assim, que, como a gente viu na reportagem, ocupou tanto as ruas do centro, como bairros mais abastados, mas também os bairros periféricos, né? A gente acaba tendo um contraste um pouco em relação aos gêneros musicais também que acabaram entrando no carnaval, né? Não só samba. Então tem forró, tem funk, gospel, música enfim. eletrônica. Então, acabou construindo, e hoje São Paulo tem o maior carnaval de rua do Brasil. A gente hoje tem esses números, esses dados, 678 blocos. Fora as escolas de samba e blocos carnavalescos que desfilam oficialmente. Então a gente tem essa pluralidade nas ruas, né? Isso é muito importante e muito bom, né? Porque a gente tinha uma restrição ao sambódromo e hoje a gente tem uma ocupação das ruas de São Paulo, nos 4 cantos da cidade, e o povo está na rua, né? Isso povo na rua. E aí, Cláudia, esse povo na rua faz um impacto na economia. O que a gente pode ressaltar que traz de impacto para a economia dessa cidade? Eu digo que o carnaval, ele forma uma indústria, né? A gente tem a indústria do carnaval. Funciona o ano inteiro. E a gente tem uma cadeia produtiva no carnaval. E aí, se a gente olhar as escolas de samba, a gente tem a questão dos empregos fixos, diretos e indiretos. E aí, a gente está falando de uma abertura de 24 mil vagas. Isso rasamente, né, superficialmente falando, mas a gente tem também aqueles dados que são computados, né? Então, a gente tem a indústria do turismo, a gente tem a economia toda da hospitalidade na cidade de São Paulo, principalmente, a gente estava vendo, né, o vídeo sobre o crescimento do carnaval na cidade de São Paulo, e aí a gente está falando de uma economia que a gente está calculando de 2 a 3 bilhões na cidade de São Paulo. 15 milhões de pessoas nas ruas. Aí a gente vai falar do comércio ambulante, a gente vai falar das confecções, das estamparias. E aí, se a gente volta para as escolas de samba, a gente tem marceneiro. Eu acho que
todas as ocupações elas são utilizadas para a montagem de um carnaval de uma escola de samba, né? Então, quando a gente fala de impacto na economia, a gente está falando da cadeia produtiva, de uma indústria e de uma economia que aumenta muito nesse período de folia, né? E quando se pensa em carnaval em Pernambuco, o que me vem à mente? Claro, frevo, maracatu, bonecos gigantes de Olinda. E o carnaval pernambucano tem mesmo tudo isso. E depois de 2 anos de calmaria, sabe o que vai ter também? Muita festa na rua nos próximos dias. O Carnaval do Recife é um carnaval extremamente diverso, que tem como principal característica o chão. É um carnaval de rua. As manifestações mais tradicionais, elas são de caráter da nossa formação social. Então, são as afro-indígenas e as ibéricas também. A mescla da ibérica com a indígena, tudo é muito mesclado. Então, é o frevo como grande representante da música e da dança. E, além disso, os maracatus de baque virado, como eu disse, maracatus de nação, que também chegam às ruas com a sua dolência, com a sua solene manifestação. O Galo da Madrugada é uma agremiação que nasceu pequenininha no bairro de São José, um bairro extremamente tradicional, de nascimento mesmo das nossas festas carnavalescas, né? Da nossa tradição. E o Galo da Madrugada, ele surge para trazer para a rua, no sábado de Zé Pereira, uma mobilização imediata, logo cedo. E tem uma referência para a cidade, que é do próprio frevo. O Galo da Madrugada acorda São José, acorda Zé Pereira e acorda o Recife. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. O passo é o nome que se dá à dança do frevo. Ele tem muito a ver com o jogo de capoeira. E os passos do frevo, os primeiros, vêm a partir da capoeira. Então tem o nome que está sempre voltado para o universo do trabalho. A tesoura, o martelo, não é? E o parafuso. Quem dança frevo, dança o frevo que quiser. Porque o frevo não está para aquele aprendizado apenas de quem faz passos acrobáticos, mas para qualquer pessoa na rua que ouça uma orquestra de metal ou uma orquestra de pau e cordas e que queira evoluir. É o frevo. Em Pernambuco, nós temos 2 formas de maracatu. Um é o maracatu de baque solto, ou maracatu de orquestra, ou ainda chamado também maracatu rural, que vem da zona da mata em sua grande maioria. O maracatu de baque virado é uma nação exilada. É um povo de África que aqui se reencontra, trazendo dos seus terreiros a religiosidade, mas a forma de brincar. Os bonecos gigantes é mais uma herança ibérica. Nós recebemos de Portugal. A gente tem um boneco em Pernambuco inteiro. Entretanto, a cidade de Olinda, ela é a campeã dos bonecos gigantes. Temos bonecos de políticos, temos bonecos de artistas, enfim, são representações as mais diversas que frequentam esse imaginário popular e que faz com que as pessoas se envolvam com esses gigantes. O carnaval é uma celebração e nós gostamos de celebrar. Aqui o Recife celebra. Você que está acompanhando a gente aí do Recife, já está preparado? Amanhã é dia do Galo da Madrugada. Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí. O samba guardado no peito, feito um tesouro. Vem lá do céu, pelas mãos do menestrel, a viola e o vaso de ouro. Estação Livre de volta em ritmo de carnaval, recebendo aqui a Cláudia Alexandre e o Tiago Praxedes.
A gente fez uma visita no barracão da Escola de Samba Dragões da Real, um mês antes do carnaval, para a gente saber como é que estavam ali os preparativos para o desfile. Com um enredo que vai homenagear a cidade de João Pessoa, lá na Paraíba, a escola já estava com quase tudo pronto para poder desfilar no Sambódromo do Aimbi. Eita, Dragões da Real! Isso aqui tá bom demais, incendeia! O carnaval hoje é minha vida, é o sustento da minha família. Eu tô há 23 anos no carnaval, né? Então hoje eu não sei o que é viver sem o carnaval. Tá chegando, falta apenas 29 dias aí para gritar campeão na avenida. Para mim é uma terapia, é algo que eu sempre gostei de fazer e me abriu porta para fazer outros tantos trabalhos. Depois de meses de trabalho, né? Começar a ver os trabalhos finalizando. E esperar a hora de ver na concentração, né? É uma terapia, é uma coisa boa pra gente que vai ficando velho, pra não ficar cheio de dor, então vamos lá. E muito samba! Alô, comunidade de gente feliz e paraibana! Beleza, beleza, beleza! Nós estamos aqui no barracão da Dragões da Real, onde eu sou passista e aderecista. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do nosso dia a dia aqui, da nossa rotina. Eu entrei e conheci a Dragões da Real em 2008. Comecei a tocar na bateria da escola e não saí mais desde então. Depois eu virei passista, hoje eu também sou aderecista. Mais ou menos em junho já começa toda a atividade, né, dentro do barracão, para dar início à preparação do próximo desfile. E essa época agora em que nós estamos são os preparativos finais. O processo das alegorias começam logo no começo do ano, com a desmontagem da alegoria, guardando-se várias peças para se aproveitar para o próximo carnaval. Passando por essa fase, entra na fase da parte de ferragem, que é o primeiro plano do trabalho do barracão. Fazer o trabalho dos carros, né, a ferragem dos carros alegóricos, e ajudar no que pode também. Assim, depois que termina, vamos dizer, a ferragem, aí que tiver, a gente pode ajudar outra coisa. Passando a ferragem, entra na parte de madeira. Da madeira, parte de forração e, por fim, parte de decoração. Aí temos a parte de escultura, que começa no isopor, a pastelação, que é o empapelamento da escultura, a parte de ferragem de estrutura, né? E a parte de pintura final. Minha missão é pastelar o isopor. Os meninos fazem a peça, cria, aí eu venho pastelando, passo na resina, o papel aqui e vou colando no isopor para poder passar para a pintura fazer o trabalho deles, né? Isso aqui tá bom demais, incendeia. O seu nome eu escrevi na areia. Aderecistas é criado um piloto, né, uma fantasia inicial, um projeto. E o aderecista ele tem como função desenvolver esse piloto, né? As alas têm em torno de 70 componentes, 50 a 70 componentes. E nós desenvolvemos essas 50 a 70 fantasias. Dá forma às coisas, do ferro, como vem o ferro, como vai encapar e como eu vou finalizar. Como eu digo para todos, acabamento e bom gosto não tem preço. Além de desenvolver essas fantasias, eu acredito que ser aderecista é construir sonhos. Porque todo componente ele tem o sonho de desfilar e de conquistar o título. A escola já vem de uns anos aí batendo na porta, né, meu? Acho que esse ano aqui chegou a nossa hora. A gente constrói sonhos de muitas pessoas. São mais de 3.000 componentes ali com o mesmo sonho. E nós somos responsáveis por levar esses 3.000 componentes para a avenida. Realizar o sonho deles de estar ali. Então, uma responsabilidade muito grande e também muito gratificante. Você vê o seu trabalho na avenida sendo realizado, colocando ele com perfeição na avenida e em busca sempre do melhor. Isso daí não tem como não ficar emocionado. Dá gosto ver de novo o orgulho brotar da raiz dessa terra retada. É lugar de gente feliz. Eu achei
achei que ia encontrar um monte de gente com nervos à flor da pele, lá no barracão, próximo ao carnaval, e achei todo mundo muito zen. Tiago, me conta, você, mestre de bateria lá na Imperador do Ipiranga, tá esse clima zen lá no barracão também? Por incrível que pareça, está. Ansiedade gigantesca, né? Mas, assim, tá tudo sob controle, tudo tranquilo, tudo correndo dentro do cronograma, do prazo. Sempre tem imprevisto, faz parte. Mas tá tudo muito tranquilo. Uma ansiedadezinha normal, mas o coração tá 12 por 8. Tá tudo certo. E aí, nas vésperas do desfile, como é que é, por exemplo, a sua dedicação ali dentro do barracão? Total. Todos os dias vou pra quadra. Nos dias que não tem ensaio, eu tenho que ir pra quadra, fazer manutenção, reunião, conferência de instrumento. Agora, essa semana mesmo, a gente já desfila no sábado, né? Então, hoje mesmo, saio do trabalho, vou encorar a bateria, fazer toda a preparação, deixar os instrumentos de couro no tempo, para sábado chegar E tá 100% tudo pronto, lá. 100% preparado. Cláudia, aqui em São Paulo tem um fenômeno que é a entrada das torcidas de futebol nas escolas, nos desfiles das escolas de samba. Como é que você enxerga essa associação futebol, torcida e samba? Pois é, a maioria das escolas de sambas mais tradicionais nasceram na beira de um campo, de uma roda de samba, e a mistura samba e futebol sempre deu muito certo. No começo, quando as escolas de samba começam a receber agremiações oriundas de torcida, deu problema, né? Então, na verdade, a sugestão da Liga foi para que a gente tivesse uma solução de público, porque a primeira agremiação que chega oriunda de torcida no Carnaval de São Paulo foi a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel, na década de 80, era um bloco de carnaval. E ali mostrava a paixão do futebol dentro da pista da passarela de samba, e isso também chamou a atenção dos mais velhos do carnaval. E aí os dirigentes falaram, vamos trazer essa alegria para as escolas de samba. Convidam a Gaviões para ser escola de samba, isso 1988, 89. 89. 88, 89. Aí a Gaviões entra como convidada para o grupo de escolas de samba e se torna escola de samba e leva toda aquela paixão dos estádios de futebol para as arquibancadas do samba, e no começo não deu muito certo, porque era uma paixão de torcedor, inclusive era torcida organizada Gaviões da Fiel. Aí se faz todo um ajuste, regulamento começa a valer, e hoje a minha opinião é que essas escolas que vêm oriundas de torcida, elas são escolas de samba, elas têm um regulamento, então não é a torcida na passarela do samba. Então, eu acho que enquanto há um regulamento que controle, que regule o comportamento dessas agremiações fora do estádio para dentro do samba, elas são escolas de samba. E o carnaval é um grande espetáculo visual e auditivo, mas tem muita gente que não tem o privilégio desses sentidos para poder desfrutar plenamente o esplendor dessa festa. Só que nem por isso elas deixam de curtir. Diversidade e inclusão são as palavras do momento, e o carnaval, claro, não podia deixar ninguém de fora, né? Tem perfume no ar, oi, a exalar na avenida. Eu carnaval traz aroma e emoção, peruche e essência do meu coração. Salve pessoal da Estação Livre, eu sou o Bruno, ritmista da Peruche, e hoje vocês vão acompanhar eu indo com a minha mãe guerreira Miriam ao ensaio da bateria Rolo Compressor. Peruche e essência do meu coração, através da história, vou viajar. Vale a pena tanto sacrifício assim? Vale. Ah, vale. Vale porque o samba lava a alma, né? A gente gosta muito. Ele fica feliz, é isso que importa. Eu tenho 32 anos, eu sempre fui portador de necessidades especiais. Eu tenho osteogênese imperfecta, que é fragilidade óssea, né? Mas graças a Deus ela não me limita de ser feliz e fazer uma das coisas que eu mais amo, que é estar aqui no Peruche, na filial do samba, fazendo ritmo com a rapaziada. Pra quem quer começar no carnaval, sendo deficiente, tendo alguma coisa, procura um lugar que você se sinta bem, que você seja acolhido. A camisa verde e branco, ela tem a ala que é de pessoas que é deficientes visuais. A Leandro de Itaquera tem uma ala específica de cadeirante. A Rosas de Ouro tem uma ala específica de cadeirante. Ala
do social da Sociedade Luz de Ouro, que hoje se chama Ala Inclusiva Social. Começou há 20 anos atrás, pensando na importância de trazer a pessoa com deficiência para o Carnaval de São Paulo. O amor está em cada um de nós. Vamos juntos semear a paz. A Brasilândia vem mostrando seu carnaval. Um mundo novo de igualdade racial. Eu sempre gostei de carnaval, eu sempre tentei procurar uma escola que tivesse uma ala inclusiva. Eu sempre ouvi falar na Rosas de Ouro, só que eu nunca tive coragem assim, de vir aqui direto na escola, falar direto com o pessoal. Eu pensei que ia ser muito difícil, medo por causa da visão. Eu imaginava que os ensaios eram à noite. E para pessoas com deficiência, o ensaio é diferenciado, então eu já me senti mais segura. Às vezes, quando eu estou no AMB, as pessoas ficam felizes de me ver tocar. As pessoas tiram foto, filmam, dão um sorriso. E eu falo que eu toco, não é pra mim, eu não toco só pra escola. Enquanto eu ver que uma pessoa fica feliz, se sente motivada por ver eu tocar, enquanto o meu ritmo levar alegria no coração de uma pessoa, todo esforço que eu fiz para chegar até aqui vai ter valido a pena. E é muito prazeroso a gente estar mostrando um pouquinho da gente também. E só de ver as pessoas admirando a gente, assim, como pode? Como que eles conseguem tudo? É muito... não tem palavras. O povo preto deu seu toque genial, lutou, construiu a nossa riqueza. Não desfilo sozinha, tenho a voluntária, né, que é a Michele. Ela é a pessoa que está para me auxiliar, descrever as coisas, né, do ambiente. Aí ele vai dando as orientações pra gente, vai mostrando gestos. Normalmente a gente conversa com a pessoa com deficiência visual que a gente vai acompanhar e essa pessoa vai dando pra gente qual é a melhor forma de conduzi-la na avenida. Tem pessoas que preferem dar a mão, outras a gente dá o dedinho, mas é uma conversa que a gente vai estabelecendo e a partir do momento que a gente vai ensaiando, que o vínculo vai se constituindo, a coisa flui naturalmente. A Brasilândia vem mostrando seu carnaval, um mundo novo de igualdade racial. África. É um trabalho muito bacana, primeiro porque você tem a oportunidade de ser os olhos de alguém que não enxerga. A gente que tem as duas mãos, os pés, visão, audição, o paladar, a gente reclama de tudo. Aí você olha para umas pessoas que têm dificuldade, não tem o que falar, tem dificuldade. E você olha o sorriso no rosto, você vê o sorriso no rosto deles e transborda. É uma liberdade, uma libertação, eu consigo me expressar, eu consigo ser feliz, eu consigo ser eu. Que o samba é a alegria da alma, eu sempre uso essa frase. E para mim é um prazer assim, de todos da vida, para mim é um dos maiores. O Carnaval é o único lugar onde todos nós somos iguais. Na alquimia, a magia da transformação, nova inspiração, símbolo de luz. É isso aí, o samba é a alegria da alma, o samba é para todo mundo. A gente vai para o intervalo e eu volto já já.
Estação Livre de volta, festejando o carnaval, recebendo aqui a Cláudia Alexandre e o Tiago Prachedes. E dos cardeais do samba paulista, Carlos Alberto Caetano é o único que continua na ativa. Ele é fundador e presidente de honra da Unidos do Peruche. É a personificação da velha guarda do carnaval. E o historiador Bruno Baronetti escreveu a biografia do seu Carlão. E ele conta pra gente um pouquinho dessa história. O seu Carlão do Peruche, né, o senhor Carlos Alberto Caetano, ele é o último chamado dos cardeais do samba, né, o último cardeal do samba vivo. Ele é uma das figuras mais importantes no processo de transformação e formatação do Carnaval de São Paulo para os desfiles modernos como os desfiles são hoje. Então, quem são esses cardeais do samba e quem é Carlos Alberto Caetano? A madrinha Eunice, que era uma liderança feminina da Escola de Samba Lava Pés, Inocêncio Mulata, do Cordão Carnavalesco, futura Escola de Samba Camisa Verde e Branco, Pé Rachado, do Vai Vai, Xangô, da Vila Maria, Seu Nenê, da Vila Matilde. Esses são os chamados cardeais do samba, que são as pessoas que ajudaram a oficializar e ajudaram a formatar o Carnaval de São Paulo no atual padrão de desfiles carnavalescos que nós temos hoje, com escolas de samba, mestre sala e porta-bandeira, desfile em cortejo e uma série de transformações e uma série de mudanças que o Carnaval de São Paulo passa a partir do final dos anos 60 até os dias de hoje. Seu Carlão nasce na Barra Funda. A família dele era uma família negra que participava das festividades de Pirapora do Bom Jesus. Então, é a partir, né, dessa confluência entre a esfera religiosa da família dele, que leva ele para essas festas. Nessas festas acontece o samba rural, nessas festas acontece o jongo, acontece uma série de manifestações ancestrais africanas, né, onde esse menino aprende essas manifestações. Pirapora do Bom Jesus, lá onde que nasceu o samba, o jongo, barracões, onde se jongava. Bate o bumbo negro, quero ver o boi gemer. Festa de tradições de Pirapora. No início dos anos 40, o seu Carlão vai para outro território negro, ele vai para o bairro da Bela Vista. Ele vai estudar, ele vai ter uma profissão, o seu Carlão, ele foi metalúrgico durante muito tempo. E ele, quando ele tem 15 para 16 anos, ele é levado para a Lava Pés, para a escola de samba Lava Pés. Ele vai ser ritmista na escola de samba Lava Pés. E era uma mulher que era dirigente. Chamava Dona Eunice. O marido dela, seu Chico Pinga. E o irmão dele, com o nome de Peço, dois grandes cuiqueiros. E por sinal foi com eles que eu aprendi também a tocar cuíca. Desembaça aí, minha gente, desembaça aí, eu vou um saquinho de açúcar, rapaziada. Ele aprende a fazer samba e ele aprende como se constitui uma escola de samba, como se dirige uma escola de samba, como se forma uma escola de samba, como a comunidade precisa se articular. E a partir daí ele fundou em 1956 a Escola de Samba Unidos do Peruche. E quando nós fundamos a Peruche, tinha muitos problemas. Os moradores da área achavam que nós éramos um desordeiro, porque estavam fazendo batucada e cantando. Era uma confusão danada. Uns queriam, outros não. E desde então, ele se dedica à Unidos do Peruche. Já exerceu todas as funções dentro da escola. Foi carnavalesco, foi compositor, fez enredo, foi mestre de bateria da Unidos do Peruche, presidente e atualmente ele é o presidente de honra da Escola de Samba Unidos do Peruche. O seu Carlão, ele funda a Escola de Samba Unidos do Peruche em 56, no momento em que as escolas de samba ainda estavam se formando em São Paulo, onde existia essa tradição dos cordões e a tradição das escolas não era tão forte como hoje.
E a Unidos do Peruche é uma escola que ajuda a trazer uma série de elementos plásticos para o desfile carnavalesco. Foi a primeira escola que trouxe, por exemplo, Mestre Sala e Porta-Bandeira. O Carlão tinha muito intercâmbio com o Rio de Janeiro, com a Escola de Samba do Salgueiro. Então, o seu Carlão também trouxe algumas inovações técnicas, musicais, para a bateria da Escola de Samba da Peruche. E uma coisa fundamental, o seu Carlão participou do processo de oficialização do Carnaval de São Paulo em 1968, que vai fazer com que a prefeitura, né, passe a patrocinar os desfiles carnavalescos. E isso não é algo trivial, isso é algo muito importante. Então, o seu Carlão é um dos sambistas mais importantes do país e, com certeza, o sambista mais importante vivo de São Paulo. Uma festa popular do povo, né? Quem gosta participa, tem muita gente que não gosta. Acho que é anarquia, acho que é bagunça. A grande campeã de carnaval, lá, 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 lá. Salve os cardeais do samba, salve seu Carlão. Tiago, qual que é o lugar que a velha guarda ocupa hoje dentro da escola de samba? Dentro do carnaval, né? Olha, eles são os guardiões, né, de todo esse legado, né? Em se tratar de seu Carlão do Peruche, eu tenho uma particularidade muito grande, porque a escola onde eu nasci, a escola de samba do meu falecido pai, seu Jair, e meu pai iniciou das mãos do seu Carlão, 62, 63, né? E eu tenho uma relação muito próxima com o seu Carlão do Peruche, né? E as velhas guardas, bem da verdade, deveriam ter um respeito e um respaldo muito maior. Hoje, até por parte da Liga das Escolas de Samba, nos últimos anos foi concedido um lugar de fato e de direito dentro do sambódromo para que toda essa turma tenha acesso a participar, além de participar do carnaval, também acompanhar os desfiles, tem né? mais facilidades, Foi uma condição muito bacana, né? Uma concessão muito bacana. Mas eu ainda sinto, enquanto sambista e mais jovem, a falta da valorização dessas pessoas, dessas figuras que tanto fizeram. A gente sofre aqui em São Paulo pela falta de memória, preservação da memória, e graças ao nosso bom Deus a gente ainda tem vivo e super lúcido o seu Carlão do Peruche, que é o nosso cardeal do samba. Nosso cardeal do samba. Cláudia, vamos continuar nesse sentimento que o Tiago tem dessa falta da valorização da memória. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a estátua da Madrinha Eunice ali na Liberdade, mas de que maneira isso é tão importante para que a gente consiga preservar essa história? Pois é, quando a gente fala de tradição, a gente fala de memória e quando a gente fala de tradição na escola de samba, a gente está falando de uma história negra, né? Que é tão negligenciada pelo poder público, pela própria indústria do carnaval. Quando o Tiago fala que agora, recentemente, que as velhas guardas conseguiram um lugar de honra dentro do sambódromo. E o sambódromo é uma conquista dessa velha guarda. Elas conquistaram. Né? Então, assim, foi um movimento político onde o samba ainda era coisa de preto, né? Quando ele fala, olha, a escola de samba, quando foi para Unidos do Peruche, era considerada um ajuntamento de baderneiros, quando ali era uma cultura. E a questão da escola de samba ser tratada como patrimônio, como cultura do Brasil, ainda fica distante quando a gente vê a mediatização, né? O professor Bruno Baronetti escreveu sobre as transformações. As transformações acontecem quando entra a mídia, onde a indústria cultural ela vai se favorecer de um consumo que vai deixar às margens a tradição, a cultura, os cardeais. Quem é que sabe dos cardeais? Né? Sabe, é o sambista mais antigo. Vamos falar um pouquinho agora da Mocidade Alegre? Mocidade Alegre. Eu quero chamar a Mocidade porque nós fomos no primeiro ensaio técnico dessa escola, que é aqui de São Paulo, para acompanhar a Joyce Carolina. Ela cresceu ali na escola, mesmo assim teve muita dificuldade em ser reconhecida como passista, por ter o corpo fora do padrão estabelecido. Mas isso não foi motivo para que a Joyce desistisse do carnaval, e é isso que a gente vai ver agora. Eu sou do carnaval, teoricamente, desde que me entendo por gente. A minha família é envolvida com carnaval desde sempre. Eu sou da Escola de Samba Mocidade Alegre. Eu me lembro no carnaval desde muito pequena indo pra quadra com a minha avó, pequenininha. Mas desfilar, de fato, eu comecei a desfilar a partir dos meus 17 anos pela bateria. Ela começou com um tamborim.
Na bateria. Porque ela pediu pro pai dela um tamborim, eu falei, ela vai aprender tamborim com quem? Vou ter que pôr na escolinha, né? Na escolinha da mocidade. Ela começou na bateria, né? Hoje eu desfilo como composição de alegoria, que é, na verdade, aquela galera que desfila em cima dos queijos, né? Aqueles cubinhos que tem em cima do carro, dançando. Sou mocidade, trago na pele a força pra vencer. Fui 3 anos passista e foi uma loucura, né? Porque eu sou uma mulher gorda, maior, eu saí do padrão do que as pessoas esperam, né? Só que ela sambava muito. E esse foi o destaque dela. Ela quebrou o tabu desse negócio de gordinha, não pode ser passista. Eu coloco essa característica de ser uma pessoa gorda porque no carnaval não existe esse estereótipo, né? Eu sou uma pessoa fora do padrão do que as pessoas esperam. As pessoas esperam uma mulher magra, curvilínea, sarada no carnaval e eu sou completamente fora do que as pessoas esperam. Eu sou fora da curva. Sempre tem uma parcela de pessoas que acham um absurdo uma mulher como eu estar no carnaval, viver o carnaval, querer mostrar o corpo e achar que uma mulher gorda tem que ser ou baiana, não que isso seja um problema, ou então tem que desfilar cheia de roupa. Eu não tenho problema nenhum com o meu corpo. As pessoas achavam que quando eu tivesse entrado como passista, me tornasse passista, eu ia ser a coitada, que ia ficar com vergonha, que não ia sambar, que ia ficar no cantinho. E aí, parece que virou uma chave, que aí eu virei uma outra pessoa. Eu falo que existe Joyce Carolina antes desse processo de ser passista e Joyce Carolina depois. O carnaval fez a minha vida virar do avesso, eu falo. Eu sou transista desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 32. E o carnaval fez com que pessoas me vissem e mudou completamente o rumo da minha história. Eu me tornei atriz, influenciadora, cantora, enfim, todas as coisas que eu faço hoje com o trabalho vieram por conta do carnaval. Do Oriente, tronco forte, baobá. Hoje existem alas de passista para mulheres gordas. Eu acho que é importantíssimo ter mulheres fora do padrão e homens fora do padrão. E eu nem tô falando só de pessoas gordas, eu tô falando de mulheres trans, homens trans, eu tô falando de todo tipo de pessoa estar ali, porque o carnaval é para pessoas felizes, para pessoas que gostam da festa. A festa é para todos. Só que eu acredito que a inclusão, ela começa a partir do momento que você de fato inclui essas pessoas dentro daquilo. É maravilhoso você ter uma ala específica, é maravilhoso. Mas se você quer inclusão, por que você tá separando? Tem que ser todo mundo junto. É preta sua armadura, tem uma bravura, ninguém segura. E Cláudia, você escreveu um livro sobre a história do Vai Vai, que é uma escola que eu tenho muito amor, desci várias vezes a 9 de julho para acompanhar aqueles ensaios incríveis. Nós fizemos o mesmo caminho, né? Fizemos o mesmo caminho, inclusive, né? E Cláudia, e a Vai Vai é uma escola que agora recentemente teve que deixar o espaço ali por conta da evolução da geografia da cidade de São Paulo, construção de metrô e tal, mas a Vai Vai tem ficado para trás, assim como outras escolas tradicionais de São Paulo. Queria aproveitar, mostrar o livro, mas também falar desse caminhar que está diferente para algumas escolas tradicionais. Até porque o livro fala muito da tradição, né? Do que a gente tem dessa história dessa escola de samba negra. O que a gente tem ali nessa história da escola de samba Vai Vai, e não só da Vai Vai, mas as mais tradicionais, aí a gente vai falar da Mocidade Alegre, a gente vai falar de Nenê de Vila Matilde, a gente vai falar de Peruche, de Camisa Verde e Branco, a gente vai falar de escolas de samba tradicionais, a escola Morro da Casa Verde, né? E a gente vai falar da Lava Pés, vai falar de escolas que já foram as principais do carnaval. E aí a gente vai dividir a história, a trajetória das escolas de samba em São Paulo entre o Carnaval Preto, que é aquele carnaval em que os sambistas eram perseguidos pela polícia, em que as pessoas não iam para os desfiles assistir porque era bagunça, era coisa de marginal, era baderna. Escolas perseguidas na época da ditadura militar. Exatamente. Aí quando você fala, olha, tem escolas de samba tradicionais,
com a própria Camisa Verde e Branco, Leandro de Itaquera, as escolas de samba cuja a gestão está na mão das pessoas pretas, que não estão concorrendo no grupo especial como já tiveram, não estão brilhando como já tiveram, não estão conseguindo campeonatos. Daí a gente vai falar do que eu estava falando agora há pouco sobre mediatização. A mediatização não é só o veículo de comunicação, mas é a publicidade que vai cobrar, o acordo com uma TV que tem a hegemonia sobre a transmissão, a estética vai mudando, e aí a gente tem um ponto que eu acho que é crucial, que atravessa essa modernidade, que é o regulamento das escolas de samba. Hoje as notas são decimais. Hoje, o que a gente tem é um espetáculo técnico sendo julgado. Então, aquela descontração da tradição, o samba preto... Não cabe mais na avenida. O ritmo... antigamente, a gente conhecia a escola de samba que estava vindo... Pela bateria. Exatamente. Uma bateria que não só era ligada às tradições religiosas da escola, cada bateria era dedicada a um orixá, mas também porque tinha uma identidade. Você conhecia pela bateria, você conhecia pelo puxador. Então, você sabia, Eliana de Lima, Peruche, Tobias, Navaivá. Então, tinha uma questão. Referência, né? Tinha a referência e tinha a comunidade. A tradição, a escola de samba, quando a gente fala a tradição, a gente vai falar da família, né? A família extensa, que você vai ver nos terreiros das macumbas, dos candomblés, mas você também via nas escolas de samba de tradição. Então, quando a Vai-Vai começa a ter maus resultados, ela está sendo atravessada por essa modernidade, por uma tradição que ainda, não que ela é resistente, mas ela precisa enxergar se ela quiser realmente se afastar da sua história, do seu processo histórico. A Vai-Vai é a escola de samba mais negra que a gente tem em São Paulo. Nossa, que importante isso que você trouxe, porque eu, na minha ignorância, acreditava que era muito mais uma questão financeira, de acesso a dinheiro somente, do que outras questões tão importantes. Está mais caro hoje ter uma escola que seja puramente técnica, sendo que ela viveu quase 100 anos na tradição. Exato. Reverenciando o seu antepassado, seus ancestrais, sua velha guarda, sua bateria. Hoje, a ala de compositores, ela pode não ser da escola de samba. Antigamente, não. Você tinha que ser batizado para entrar para compor para uma ala de compositores. Iniciação, o mestre-sala e a porta-bandeira também era cria da comunidade. Hoje tem a rainha da bateria troca. era cria da comunidade. Então, isso se distancia. É a cultura e a mídia que a gente fala, né? É o que exige um campeonato, um concurso que é puramente de espetáculo. De espetáculo. E a gente vai falar mais sobre isso ainda. A gente ainda tem mais um bloco. Tá certo. Ainda tem mais carnaval aqui no Estação Livre. Só que depois do intervalo eu volto. E eu vou voltar direto para Recife. Estação Livre de volta e a gente já falou aqui sobre o Carnaval no Recife, um dos mais tradicionais do Brasil. A abertura oficial aconteceu ontem com um cortejo do Tumaraca, que reúne várias nações de maracatu. A gente acompanhou o primeiro ensaio e conversamos com a mestra Paz Brandão, uma das encarregadas em levar adiante o legado do criador do projeto, Grande Naná Vasconcelos, morto em 2016. Ai, ele coro! Do Maracá! Paz, você conviveu com o Naná Vasconcelos, né? Como é que foi essa responsabilidade de, depois da partida do Naná, assumir, fazer parte dessa direção colegiada? Uma senhora responsabilidade, mas com muita honra fazer isso, sabe? Porque é algo que ele ensinou pra gente direitinho. A ter esse olhar, essa sensibilidade e entender que isso aqui é muito mais que uma apresentação cultural, sabe? E, na verdade, aquele show que todo mundo vê no Marco Zero, ele é só a cereja desse bolo, porque a vivência, o sentir maracatu, o viver maracatu, de fato, se dá nesses momentos, nessas visitas às comunidades, onde a autoestima delas se elevam também. É uma diversão para nós, né? E principalmente nós já na idade, né? Tem que se divertir, né? Aproveitar, né? Eu mesmo me organizo uns meses antes, né? Porque a gente tem que se organizar para poder brincar, né?
a vizinhança entende que essa nação, que esse maracatu, ele é importante para a cultura de Pernambuco. Então, é uma injeção na autoestima quando a gente faz uma ação como essa. E nesse caso do Tumaraca, são 13 comunidades que a gente visita. E viver essa vivência que Naná nos deixou, esse olhar diferenciado, entender que todo mundo é uma nação só quando a gente junta, isso é fantástico. Eu vou mostrar pra vocês o maracatu, maracatu. Minha família, minha formação toda, todo mundo canta. Na minha casa todo mundo é bamba, como diz Martinho da Vila. Mas assim, a minha formação é dentro da comunidade da Mostardinha, uma comunidade extremamente cultural, rica em cultura, a comunidade do Boi Misterioso, do Antônio Pereira. Então assim, a gente nasceu e cresceu dentro dessa brincadeira, na real, fazendo teatro de rua, trabalhando com música. Nalva, conta um pouquinho dessa experiência de um grupo de mulheres participar há tanto tempo desse encontro do Tumaraca. Então, é maravilhoso, né? Porque esse grupo ele foi criado pelo saudoso Naná Vasconcelos, né? Desde a abertura oficial do Carnaval do Recife. Então, o encontro existe há 20 anos, o Voz na Goia existe há 16. E aí é uma alegria, né? É um prazer, é uma satisfação imensa continuar, né, o legado do Naná Vasconcelos junto com o Tumaraca agora. O primeiro maracatu, nação do estado de Pernambuco, que permitiu uma mulher tocar foi o Leão Coroado, na época do saudoso mestre Luiz de França. E esta mulher foi Marta Rosa, uma grande amiga, inclusive, que hoje é professora no Recôncavo Baiano. E isso abriu porta para muita gente, porque tem essa coisa da ritualística, do candomblé, onde as mulheres não tocam algumas coisas. Mas aí quando o maracatu, a brincadeira vai para a rua, ela toma corpo e toma pertence, né? E nós também somos parte dessa brincadeira. Hoje a gente tem mestra, graças a Deus. É um movimento lento, mas que a gente acompanha com muito carinho, porque foi um espaço difícil de conquistar. Que coisa linda essa fala da Paz Brandão, né? É isso, maracatu toma corpo, ganha rua e impacta todo mundo. Todo mundo. Gente, o programa já chegando ao fim, eu quero saber de vocês o que deve significar, Tiago, o carnaval para o povo brasileiro ou para um único brasileiro como você também? Sim, no meu caso em específico, oriundo, né, estou desde criança, né, nesse meio do samba, da escola de samba, essa coisa da ancestralidade, como a gente viu agora, como a gente viu em Recife, como tem aqui em São Paulo, nos 4 cantos do país, né? Isso para nós fica muito mais latente, mais potente e mais forte nesse período do carnaval. Para as escolas de samba, o nosso universo, a gente tem trazido muito essa temática da africanidade, está muito presente, muito em evidência tudo isso, né? E potencializado, inclusive, agora no cordão que a gente viu, né, da família do Naná Vasconcelos, essa questão das mulheres também, as mulheres pretas, isso está muito forte. Então, pro carnaval, no nosso carnaval, que a gente use tudo isso para transformar o nosso dia a dia. Eu acho que a potência da escola de samba, do carnaval, como eu falei de início, essa questão do enlace social e trazendo também essa coisa do cultural e da nossa ancestralidade, a gente extrair tudo isso para a gente levar para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano na nossa sociedade, para a gente transformar o nosso viver por igualdade, nossa existência, né? Entre gêneros, raças. E a gente vai chegar lá. Sempre. Cláudia, e você? O que significa ou o que deve significar o carnaval? Não dá para eu pensar em carnaval e não pensar no que ele significa para a ancestralidade negra, como disse o Tiago. Eu acho que eu vou no mesmo caminho e pensar nas comunidades tradicionais que fazem essa versatilidade que o samba tem. O samba, ele é diverso no Brasil inteiro e ele é a razão desse carnaval que eu vivo, né? E que eu aprendo com os mais velhos, com a velha guarda, com as baianas e com as ciatas, né? Nós somos herdeiras de Tia Ciata, né? Falar de mulher no samba e não lembrar de Tia Ciata, eu acho que é reforçar o crime a nossa própria história. Então, eu penso nessas mulheres que vieram primeiro nos terreiros do samba e nos terreiros sagrados. Tiago, Cláudia, quero agradecer a presença de vocês aqui. Bom carnaval para vocês, divirtam-se, muito bom desfile, Tiago. E para você que vai curtir o carnaval nesse final de semana, boa festa, curta com segurança, com responsabilidade e continue sempre acompanhando a gente nas redes sociais. Semana que vem eu volto falando sobre o retorno às aulas aqui no Estação Livre. Até lá!